Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou Felipe Fernandes e a gente vai dar sequência ao nosso projeto de resolução de questões subjetivas. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a gente produza cada vez mais material gratuito e de qualidade para vocês. Vamos lá? Aqui, pessoal, a questão de hoje é de Procurador do Estado do Amazonas desse ano de 2022, questão quentinha que acabou de ser aí publicada, que acabou de cair na prova, e é bem interessante a redação dela e como ela se desenrola. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Um órgão colegiado do Estado do Amazonas, em sessão em que compareceu a totalidade de seus membros, deliberou de forma unânime favoravelmente à implementação de determinada política pública, matéria inserida em seu rol de atribuições legais. Cerca de meia hora após o término da sessão, um membro do colegiado foi flagrado em uma blitz da lei seca e constatou-se que ele estava dirigindo alcoolizado. O fato foi noticiado na imprensa local, que ressaltou que o referido membro teria votado no colegiado em estado de total embriaguez. Ouvidos os demais membros do colegiado, relataram que ele, de temperamento tímido, costuma participar das votações sem fazer uso da palavra, motivo pelo qual não perceberam o estado alterado do colega. Nesse contexto, responda justificadamente. Letra A. Sabendo-se que o referido membro do colegiado é servidor público do Estado do Amazonas, titular de cargo público efetivo, esclareça-se se a conduta retratada lhe acarretará alguma responsabilidade em âmbito A1, administrativo disciplinar, A2, civil, inclusive no que tange à lei de improbidade administrativa, essa aqui é importantíssima, e, à luz da teoria dos atos administrativos e das disposições legais aplicáveis, pergunta-se, deverá a deliberação ser invalidada? Então, vamos ver aqui um caso bem interessante que a banca expôs para a gente, né? É um órgão colegiado, esse órgão, sendo colegiado, ele toma suas decisões a partir da manifestação de seus membros, houve determinada deliberação aí em que foi tomada a decisão por unanimidade dos votos. E aí depois, aquele colega que estava lá, saiu, votou, saiu. Quando chegou no momento posterior, constatou-se que ele tinha tomado um negocinho ali e não estava num estado de consciência tranquilo, né? Ele estava sob efeito do álcool. E aí, o que pode acontecer com esse cara que basicamente foi trabalhar em estado de total embriaguez? E aí a questão pergunta, porque a gente sabe, né? Só um parêntese aqui para vocês, para determinado ato que você pratica como servidor público, você pode ser responsabilizado em várias esferas. Você pode ser responsabilizado criminalmente, você pode tomar uma ação de improbidade, você pode ser responsabilizado civilmente, você pode ser responsabilizado nos termos do Estatuto do Servidor, né, de forma disciplinar. Então, aqui ele perguntou em relação a essas três esferas, na verdade, duas esferas, e a gente observa uma terceira consequência. Essa era a ideia da questão. Vamos ver aqui como a banca tratou essa composição de argumentos. Primeiro de tudo, os quesitos avaliados pela banca. Aqui foi a FCC, eu considero a banca um pouco mais econômica aqui nas respostas, no espelho. Tem espelhos aqui um pouco mais sucintos, mas isso não, sem prejuízo da gente trabalhar esses argumentos com um pouco mais de profundidade. Então vamos lá, quem é que ganhou a pontuação máxima em relação ao item A1? Diz a banca, concluiu corretamente, argumentando de forma escorreita, fluente e com consistência, olha aqui os aspectos formais, tá? Tem que saber expor aquilo para a banca, pela possibilidade de responsabilização administrativo-disciplinar, visto que a conduta se mostra incompatível com a dignidade do cargo e demonstra ausência de zelo no tocante, no exercício da função pública. Então vamos lá. A primeira ressalva aqui é que essa questão era uma questão da PGE do Amazonas. Então a resposta aqui era dada de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas. A gente vai ver os dispositivos que a banca indicou, conforme a gente passou ali rapidamente. Mas isso não impede que, eventualmente, esse tipo de questão ou esse tipo de pergunta fosse realizado em relação a outros estatutos de outras unidades federativas. Então, aqui, a título de exemplo, para a atração paralelo, eu trouxe dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União,
que é a lei aí mais abrangente, né, independente do estado em que você esteja, havendo um servidor federal, ela se aplica. Então, a gente vai aqui fazer um paralelo, tá? A gente trata do dispositivo nos termos da lei da União, ou dos termos da lei do Amazonas, depois a gente olha na União, e a gente observa aqui qual é o mens legis, né? Mais ou menos onde a banca encaixou essa conduta, em qual hipótese normativa, ou a qual hipótese normativa ela remeteu. Mas o mais importante que era saber o quê? Configura a infração disciplinar, né, pessoal? A pessoa ir trabalhar embriagada em serviço, isso certamente desatende aos deveres do servidor público. A gente sabe que o alcoolismo ele pode ser considerado uma doença, etc. E aí seria o caso de, eventualmente, afastamento para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez, mas não é exatamente isso que a questão tratou. A questão não entrou nesse mérito, ela falou simplesmente que em uma sessão ele se encontrava alterado pelo álcool. Então, nesse caso, a banca pegou um dispositivo do Estatuto dos Servidores do Amazonas e fez remissão a ele. Vamos lá observar quais são esses dispositivos. Então, justamente, observem aqui comigo que eles foram na Lei Estadual 1762 de 86, nos artigos 149, inciso 10, 149, inciso 4. Vamos observar aqui comigo o que esses dispositivos dizem, né? Além do exercício das atribuições do cargo, são deveres do funcionário a desempenho com zelo e presteza dos trabalhos de sua incumbência e, aqui o 10, procedimento compatível com a dignidade da função pública. Então vejam vocês aqui comigo, que até inclusive minha dissertação de mestrado foi sobre infrações disciplinares, né? Eu falei sobre a tipicidade e o regime disciplinar de servidores públicos, e o que a gente observa justamente é que dentro desses estatutos nós temos tipos muito abertos, né? Incontinência de conduta, mau procedimento, conduta escandalosa, são certamente hipóteses normativas muito amplas, sob as quais a gente consegue enquadrar uma série muito grande de condutas, mas a gente tem que combinar isso com outros fatores, outros elementos, por exemplo, com uma ofensividade, né? Deve ter alguma ofensividade essa conduta para que ela possa ser enquadrada como infração disciplinar. Mas tudo bem aqui, estou só aqui pensando alto com vocês, que foi justamente a problematização que eu fiz na minha dissertação. Mas ponto é, o que eles queriam? Que você remetesse essa conduta para a hipótese normativa do Estatuto dos Servidores, aquela unidade federativa, no caso do Amazonas, para dizer, olha, comparecer embriagado ao serviço certamente ofende aqui aos deveres desse servidor público. Aqui, no caso, desempenho com zelo e presteza dos trabalhos de sua incumbência e o procedimento compatível com a dignidade da função pública. Beleza? Então, aqui a gente observa. Como eu prometi para vocês, lá no Estatuto dos Servidores Públicos da União, na legislação federal, a gente identificou alguns dispositivos, né, que poderiam, eventualmente, albergar essa conduta. A gente vê só uma coisa, que os estatutos dos servidores, seja da União, dos estados, eles acabam tendo muitas semelhanças. Tem muitas disposições próximas, né? Então, até uma dica, quando você for estudar para uma prova de legislação local, se for pegar a legislação local, dá uma olhada normalmente com a federal e observa aquilo em que é diferente, porque a banca costuma olhar aquilo que é diferente, porque muitas vezes as disposições, elas são semelhantes, guardam semelhanças. Então, vejam aqui, o 116, o inciso 1º dele, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Então, muito próximo daquilo que é previsto na legislação do Amazonas. Então, se fosse uma prova para um concurso federal, tá? Porque cada ente aqui, que eu não seja confundido nesse aspecto, cada ente vai aplicar a sua legislação. Eu estou tratando aqui da legislação federal para pensar alta que caso essa situação ocorresse, por exemplo, no órgão federal, em outro âmbito, para a gente conseguir ver de forma mais ampla, para não ficar restrito à legislação do Amazonas. Mas é óbvio, né? Nesse caso, servidor público do Estado do Amazonas, aplica-se a legislação do Amazonas, beleza? Que a gente está simplesmente fazendo um paralelo para deixar a visão um pouco mais ampla, para a gente não ficar restrito à legislação local da entidade que a gente está tratando. Então, aqui há outros dispositivos também que eventualmente a gente pode vislumbrar, né, como manter a conduta compatível com a moralidade administrativa. E aqui um dispositivo que eu penso que pode ser, né, eventualmente você pode pensar, a depender da gravidade da conduta, é o 132, né, que diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos: incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Aqui, como eu falei, a gente tem que ter uma ponderação na hora de analisar esses dispositivos para dizer, ó,
Conduta escandalosa não vai ser aquela pessoa que chega na repartição dando bom dia falando alto. Mas já um caso de embriaguez grave em serviço, em que ele tomou determinadas atitudes dentro do serviço, como, por exemplo, participar de uma importante decisão colegiada, isso eventualmente pode levar a um processamento e julgamento até a procedência de um processo administrativo disciplinar nesses termos, beleza? Então, que fique claro aqui. Motivo pelo qual eu faço essa ressalva mais uma vez, né? A questão que era do Amazonas, você tem que aplicar a legislação do Amazonas. Mas e se fosse, por exemplo, um federal, você buscaria a legislação federal. E aí, se fosse de outro estado, você buscava de outro estado, fosse município de outro município. Aqui, como eu disse, foi só uma forma de deixar mais ampla a questão. Mas aí vamos lá. O próximo item, ele trata de uma forma um pouco mais holística do tema, né? Porque já trata da lei de improbidade administrativa. Olha aqui o A2, quando ele pergunta, né, o A2, lembrando que era o questionamento, ele pode ser processado por improbidade? Vamos lá. Aqui a gente lembra, eu lembro a vocês, inclusive no futuro nós temos um curso disponível sobre isso, a lei de improbidade administrativa ela foi severamente modificada pela lei 14.230 de 2021. Tanto é que a gente fala até numa nova lei de improbidade, e é justamente isso que busca a questão. Para você responder corretamente esse item, você tinha que ter conhecimento da mudança na lei de improbidade. Então vamos ver lá com a gente. Concluiu corretamente, argumentando de forma. Isso aqui é para ganhar a pontuação máxima, né? Argumentando de forma escorreita, fluente e com consistência pela ausência de enquadramento da conduta descrita no âmbito da lei de improbidade, dado que não houve enriquecimento ilícito e tampouco lesão ao erário. Também não havendo subsunção possível em relação aos tipos relativos à violação dos princípios administrativos, artigo 11, rol taxativo. Tampouco se afigura plausível a responsabilidade civil, visto que não se evidencia dano material ao erário na conduta descrita. Então vamos lá. Primeiro de tudo, responsabilidade civil. Pode? Não pode, não houve nenhum dano ao erário, não há necessidade de ressarcimento. Agora, uma parte mais sofisticada da questão aqui, a gente pensa na improbidade administrativa. Como eu falei para vocês, a lei de improbidade foi modificada. A lei de improbidade, ela continua tendo ali 3 itens principais com as condutas consideradas atos de improbidade administrativa. Artigo 9º trata de enriquecimento ilícito. O artigo 10 trata de lesão ao erário. E o artigo 11 trata de violação a princípio. Os artigos 9 e 10, eles seguem tendo um rol exemplificativo. Isso ficou muito claro nos debates parlamentares e na própria redação da lei, que usa o termo notadamente. Então, existem condutas no rol desses dispositivos, que eu aconselho que vocês leiam, mas elas são meramente exemplificativas. Se eventualmente você pratica determinado ato, que pode ser enquadrado como improbidade, que causa enriquecimento ilícito, ainda que o verbo não esteja lá, que não esteja lá propriamente a conduta, se aquilo se enquadrar na hipótese geral, você pode ter praticado um ato de improbidade administrativa nos termos do 9 ou 10. O artigo 11, todavia, que é aquele que trata de violação a princípios da administração pública, ele foi modificado e isso vem se consolidando na doutrina, na jurisprudência, as provas de concurso, para dizer o quê? Agora o artigo 11, me acompanha aqui. Agora o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a partir da Lei 14.230 de 2021, ele tem um rol taxativo, ou seja, para você praticar um ato de improbidade administrativa com violação a princípio, você tem que praticar uma das condutas descritas ali entre aquelas elencadas no artigo 11. Então, não é mais um rol exemplificativo. Então, algumas condutas que eram consideradas improbidade e que não estão mais ali, como, por exemplo, a tortura de preso em delegacia, que era considerado um ato de improbidade por violação a princípio, não está mais lá. Por isso, não pode mais ser considerado improbidade administrativa, porque o rol agora é taxativo. Então, eventualmente, antigamente, com a redação anterior, seria defensável que esse ato pudesse ser considerado improbidade por violação a princípio, tendo em vista que você viola os princípios aí da administração pública, como você vai trabalhar sem estar nas devidas condições de exercer com zelo a função pública. Agora, não pode mais, beleza? Vamos aqui, então, ressaltar o que foi que o item disse para a gente. Então vejam, né, que o aspecto muito forte dessa questão foi o fato de o rol do artigo 11, violação a princípio, ser considerado a partir de agora, a partir da nova lei, né, um rol taxativo. E eu mostro para vocês que isso já caiu em outros momentos, as bancas vêm cobrando isso em outros concursos. Olha aqui, PGDF aqui 2022 também. Vamos lá, era para julgar certo ou errado. Qual foi o item aqui considerado correto? A tipificação dos atos de improbidade administrativa
por ofensa a princípios da administração pública não é exemplificativa, ou seja, é taxativa. Item, então, correto, né? A banca considerou correto. Então, vejam, essa questão da taxatividade do rol do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa é muito bem lembrado em provas de concurso. Veja que caiu na segunda fase da PGA Amazonas, na primeira fase da PGDF e vai cair de novo também. E quem vê esse vídeo aqui, de graça, aberto para todo mundo, vai também se dar bem na prova quando isso for cobrado, beleza? E eu também convido vocês, assistam o nosso curso sobre improbidade no futuro, que está muito bom, tá? Curso que eu gravei ali exclusivamente, tem uns 3 horas e meia de aula, para você pegar tudo da lei de improbidade. Se tiver sem nada para fazer em casa, estiver dando um tempo lá, para lá como se fosse o seu Netflix, aí, em vez de você ver alguma outra coisa, aí você pode passar 3 horas e meia lá comigo, a gente conversando sobre esse tema tão interessante. Então vamos lá seguir para o último item da questão. O último item tratava o quê? Concluiu corretamente, argumentando de forma escorreta, fluente e com consistência pelo descabimento de invalidação da decisão, haja vista o vício na manifestação de vontade de único integrante não é capaz de macular o resultado final da deliberação, tornando injustificável a invalidação do ato administrativo com base no princípio do formalismo moderado, né? Pade nullité sans griffe, não há nulidade sem prejuízo. Tal conclusão coaduna-se com o disposto no artigo 20 da LINDB, né? Artigo 20 da LINDB, que determina que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, veja lá, nesse caso da gente aqui, houve uma deliberação colegiada e aí houve a unanimidade da decisão. Então, eventualmente, o voto divergente desse cara não ia mudar nada na decisão, não ia ter prejuízo. Ia ser, vamos dizer que era 30 pessoas, se ficara 29, com ele 1 de voto vencido. Então, não haveria, segundo a questão, vou falar que não tinha nenhuma particularidade nesses aspectos, então não tinha necessidade de você anular aquela decisão para fazer outra de novo, porque você já sabia o resultado. Aí é dinheiro público, é tempo, né? Racionalidade, é eficiência, é economicidade. Então não haveria necessidade de refazer aquela votação. Isso, inclusive, entra de acordo aí com o artigo 20 da LINDB, que diz que as decisões deverão levar em consideração os seus efeitos práticos, né? Então aqui não faria sentido nenhum a gente mandar fazer de novo aquela reunião, sendo que a gente já sabia o resultado dela. Então é isso, meus amigos, a gente observa aqui, havia então a possibilidade de apenamento por infração disciplinar, né? Ele poderia ser processado por aquilo, lembrando que a gente tratou da legislação do Amazonas, vai desde para exemplo para vocês, da legislação federal que eventualmente poderia enquadrar aquele caso. Em relação à responsabilidade civil, não causou nenhum dano, né? Nada que devesse ser ressarcido. Em relação à improbidade, não pode mais ser enquadrado, porque não foi enriquecimento ilícito, não foi lesão ao erário. Eventualmente você poderia pensar em violação a princípio, mas agora o rol de violação a princípio ele é taxativo. Não haveria, assim, como você enquadrar a hipótese dentre aquelas que estão nos incisos do referido dispositivo. E por derradeiro, lembro para vocês que não haveria necessidade de anulação daquela deliberação colegiada, tendo em vista que o efeito prático seria exatamente o mesmo. Não faz sentido você refazer uma reunião dessa, desperdiçando tempo e dinheiro público, né? Tempo e dinheiro aí da população. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer vocês que vêm nos acompanhando. O canal vem crescendo, as coisas estão acontecendo muito bem, graças a Deus. Deixa o like aí, deixa o seu comentário. Gostou, não gostou, tem alguma crítica? Comente livremente o que você acha, o que você achou das alterações da Lei de Improbidade Administrativa, o que você acha desses tipos do direito administrativo disciplinar, tipos abertos, né, incontinência de conduta, conduta incompatível. Mande sua opinião, a gente gosta muito de ouvir. Então, eu sou o Felipe Fernandes, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.